pois ainda estamos na terceira hora do dia, ou seja, ainda é 9h da manhã. Senão que isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos anciãos terão sonho. Ou seja, igreja, nos últimos dias derramarei do meu espírito. Jesus, ele está deixando aqui patente que este fenômeno é para a igreja. Este fenômeno não cessou, é para os dias odientos, ou seja, Deus operou naqueles dias, também opera nos dias de hoje, porque, igreja, são incontáveis, são numerosos os testemunhos, as testificações, né? Eu sou testemunha disso. Todos aqueles aqui que foram agraciados, que foram batizados com o Espírito Santo de Deus, ele pode dizer da experiência que teve com o Senhor, louvado seja Deus. Não se trata de meninice, igreja. Aqui nós somos todos adultos. E nós sabemos o que é que o Senhor tem feito na nossa vida. Louvado seja Deus, que fez o céu e a terra. Veja, igreja, que eles estavam zombando, dizendo: olha, estão todos embriagados. E diz assim ainda: que mostrarei prodígios em cima do céu e sinais. Ou seja, sinais se seguem depois do batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor que fez os céus e a terra. Veja que nesta pregação Pedro, ele fez um apelo, mas o mais interessante é que a Bíblia diz assim, que houve um estrondo como de um vento, impetuoso. Sim ou não, igreja? O que isso quer dizer, igreja? Isso ocorreu quando? Nos dias de Pentecostes. Então Pentecostes, igreja, é som, é louvor, é palavra. A Bíblia diz que teve luz naquele movimento. Ou seja, igreja, luz é o que? Revelação de Deus, louvado seja o Senhor. E teve também um grande movimento, um movimento de avivamento, igreja, louvado seja Deus. Agora, igreja, eu vejo que isso ocorreu, e Cristo deixou patente que isso aconteceria, mas não poderia acontecer, igreja, sem que ele fosse glorificado. Veja que ele ressuscitou, mas ainda não havia sido glorificado. Ele precisava entrar na glória para que ele pudesse enviar o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Ezequiel já vinha dizendo isso lá no início, dizendo que houve um grande movimento, na verdade, houve ali um estrondo, houve raios, relâmpagos, na verdade, como a cor de amparo. Ou seja, naquele momento eu quero crer, e ele já disse isso aqui para vocês, que o Espírito Santo ele chegava assim para os anjos, porque é ele que movimentava o trono de Deus, ele era a roda do trono de Deus, e o que fazia movimentar essas rodas era o que? Era o combustível chamado oração, igreja. Quando você orava, aquele trono se movimentava. Glória! Da igreja da terra. Glória a Deus. E eu creio que naquele momento o Espírito Santo falava assim: olha, anjos, eu não vou poder mais ficar com vocês aqui, mas por quê? Porque está acontecendo um grande movimento aí, eu vou ter que descer na terra. Mas o que é isso? Mas você já não veio de lá? Eu vim de lá, mas vou ter que voltar para lá. Mas por quê? Porque eu vou ficar com eles. Mas você vai voltar quando? Não vou voltar mais. Eu vou ficar com eles até a consumação, até que eu tenho que trazê-los novamente para Cristo. Então Cristo, no momento que ele entra na glória, ele envia, enquanto aquele mesmo movimento estava acontecendo, daqueles raios, começa a atingir a casa, aquele movimento todo impetuoso, aquele vento começa a invadir a casa, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Igreja, a exposição da palavra de Deus é linda, igreja. É linda a exposição da palavra de Deus. E é uma coisa que eu gosto muito da pregação expositiva, e passar pelos textos, que nós aprendemos assim. Então, igreja, nós vemos que nesta pregação Pedro lhe fez um apelo dizendo, vamos ver no verso 38, sacode, igreja.
cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o que, igreja? O dom do Espírito Santo. Veja, igreja, que a mensagem ainda é a mesma. Arrependei-vos. Ou seja, Jesus, ele salva, ele cura, ele redime o homem e ainda batiza com o Espírito Santo. Ele dá o dom do Espírito Santo aos homens. Glória a Deus. A mensagem não mudou, é a mesma ainda. E aqui, igreja, que entra os unicistas, né? É aqui que entra os unicistas. E para quem não sabe, a voz, na verdade, eles eram de nós, estavam com nós, mas saíram do meio de nós, né? Porque eles começaram a ensinar isso. Unicismo. O que é isso, igreja? Eles dizem que Jesus, ele é único. E quando você está falando do Pai, você está falando de Jesus. Quando você está falando do Espírito Santo, você está falando de Jesus. Ou seja, só existe uma pessoa. Quando se diz assim, batiza só em nome de Jesus. Eles estavam dizendo que eles batizavam em nome de Jesus. Mas sabe o que acontece? Por que acontece isso, igreja? Acontece isso porque eles não estudam as Sagradas Letras. Então, esse negócio de pegar versículo fechado é complicado, igreja. É complicado. Né? Os apóstolos, eles usavam essa frase, né? Batiza em nome de Jesus. Por que, igreja? Para diferenciar daqueles que pregavam que o batismo era de João, que o batismo de João era o verdadeiro. Eles viviam desfazendo aquilo que os apóstolos faziam. Em nome de Jesus, igreja, deixava claro que o tipo de batismo que eles estavam administrando era único. Por quê? Porque Jesus já havia morrido na cruz. Então, o batismo de João já não era mais necessário do que o batismo de João, porque foi para trazer novamente, entendeu? Algo que havia se perdido no meio do povo, desde o passado. Então, aquilo que João estava fazendo era para trazer a lume, para trazer ao conhecimento do povo, né, o que se deveria fazer, o que era certo fazer. Então, foi para isso. Mas quando chegou um antitipo, Jesus, ele tomou o lugar do tipo, que era de João. Vocês podem compreender isso, sim ou não? Então, eles usavam esse termo, é uma fraseologia, porque o próprio Senhor Jesus, ele deixou claro que o batismo ele é imperativo, e é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não ouvi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o próprio Senhor Jesus que ensinou isso. Agora, o fato deles serem batizados em nome de Jesus, ou no batismo de João, Jesus nunca questionou isso. Nunca questionou. Porque tudo cooperava para a obra do reino de Deus. Porém, a igreja já não era mais certo o batismo de João, porque Cristo já havia morrido na cruz. E Jesus não batizava, quem batizava eram os apóstolos. Procura aí, Jesus batizou alguém? Quem batizava eram os apóstolos. Então, igreja, é daqui que surge, né, a teologia unicista. Simplesmente por falta de examinar as escrituras, louvado seja o Senhor que fez os céus e a terra. Igreja, diante deste ensino majestoso, nós tivemos a oportunidade de falar de Pedro antes do batismo, do Pedro depois do batismo, e também, igreja, da necessidade, né,
deste avivamento na igreja nos dias de hoje. Igreja, quando o pastor convoca o povo para orar, irmãos, vem orar, ore em casa, jejum, busque o dom do Espírito Santo de Deus, busque os dons espirituais, né? Então, igreja, nós vemos aí, como nós havíamos falado no início, né, que Simão, o mágico de Samaria, enquanto Filipe anunciava o Evangelho, Pedro, então, e juntamente com João, ele empunhava as mãos, né, operando, né, o agir de Deus na vida das pessoas. Então, Simão viu aquilo, ele quis negociar, ele quis comprar aquele dom, né? Ele achava que era fácil, que era assim dessa maneira. E hoje não é diferente, igreja. Nós vemos aí que, infelizmente, igreja, as pessoas elas querem negociar muito, né, o operar de Deus. Através de que, igreja? Através de congressos e mais congressos, com um único e exclusivo propósito: vender as lágrimas do céu. Veja aí que pastores moram em mansões, e muitas vezes você não tem dinheiro nem sequer para pagar o aluguel. Eles desfilam com carros importados e você anda de a pé. São ministrações sobrenaturais do Espírito através dos membros da igreja como um corpo. Dons de operações, energemar. Esses dons são operações diretas do poder de Deus para a realização dos seus propósitos. Dons de manifestações poderosas, embora sejam sobrenaturais, no sentido do termo original, aqui sugere que os dons operam na esfera natural, do sensível, do visível. Agora, igreja, Deus, Ele nos concede dons, mas Ele não é responsável também pelo mau uso deles. Nós vemos aí, infelizmente, pessoas, parece que está num show de rock and roll, num show de música pop, né? Aí o cantor evangélico está cantando e ele está lá gritando, uma histeria. Não estou falando não, velho. É só levando não. Né? Pregador, misericórdia de Deus, coloca ele